Olá, meu caro aluno concurseiro. Essa videoaula a gente vai trabalhar com o conteúdo de sistemas operacionais, conteúdo base para o seu edital, é cobrado em vários concursos e antes de começar a trabalhar com as funcionalidades, o que vai vir para a sua prova, o que vai cair na sua prova, vou fazer um breve esclarecimento. No último edital dos Correios, em 2011, era cobrado duas versões de sistemas operacionais da Microsoft, o Windows XP e o Windows Vista. Porém, o último edital é de 2011, então já faz um bom tempo que teve o concurso, várias atualizações, novos sistemas operacionais foram lançados, então é importante a gente também trabalhar com essa atualização. Por quê, professor? Porque com certeza a banca não vai cobrar o Windows XP e não vai cobrar também o Windows Vista. Então, às vezes, o aluno está estudando com base nos tópicos do edital anterior, porém, informática depende sempre de atualização, então é importante a gente também acompanhar o que as bancas, o que os concursos vêm cobrando nos últimos editais para a gente também se atualizar. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai trabalhar com o Windows 7. O Windows 7 ele veio 3 anos depois do lançamento do Windows Vista. Ele veio principalmente para corrigir várias falhas que o sistema operacional apresentou. O Windows Vista é um sistema operacional caracterizado por ser pesado, ele exige bastante do hardware do computador, então ele não teve uma aceitação muito grande no mercado. E trabalhando a questão de estatísticas, ele é um dos sistemas operacionais menos utilizados da família da Microsoft. Então nós vamos trabalhar com o Windows 7, só para você saber e sentir firmeza aí no que eu estou falando para ti. O Windows XP, desde abril de 2014, não tem mais suporte, não tem mais atualização. Já fazia muitos anos que a venda não era mais comercializada e ano passado a Microsoft decidiu parar de prestar suporte aos usuários do Windows XP. Por isso que eu falo para você que não vai ter atualização. Ah, professor, mas escutei que o Windows XP ainda é um dos sistemas operacionais que mais domina o mercado. Correto, é verdade. Cerca de 50% a 56% dos computadores do mundo ainda usam o XP. Porém, principalmente para as empresas, é importante se atualizar. Qual que é o maior critério para você se atualizar? Segurança. Você trabalhar com um sistema operacional que não fornece mais segurança no ambiente onde você trabalha é muito perigoso, porque hoje as empresas, o bem mais precioso de uma empresa são os dados. E para você armazenar esses dados, para você trabalhar com segurança para esses dados, é importante, é indispensável que você tenha segurança. Então, por isso que várias empresas estão migrando, compraram licenças do Windows 7. Dentre os sistemas da Microsoft, o Windows XP, que não tem mais suporte, e o Windows 7 são os mais utilizados. O Windows 7 ele acabou sendo o sucessor do XP. Ele foi extremamente aceito no mercado, os usuários gostaram das inovações que ele trouxe em relação aos outros sistemas operacionais e é dessas inovações e funcionalidades e gerenciamento desse sistema que nós vamos estar trabalhando na videoaula de hoje. Antes da gente começar propriamente o conteúdo, eu gosto de dar uma prévia do que nós vamos trabalhar, até para você poder se organizar no seu cronograma de estudos. Então, nesta videoaula nós vamos trabalhar o conceito de sistemas operacionais. O Windows 7 ele é composto basicamente de 5 a 6 versões, então ele é um único sistema operacional, mas as funcionalidades dele vão variar de uma versão para outra. E é importante que você saiba, porque até mesmo quando uma empresa adquire uma licença, ela compra uma versão do sistema operacional com mais ou menos recursos. Então é importante que você saiba diferenciar, principalmente do sistema da versão mais simples para a versão mais completa, para quando cair na sua prova, qualquer pergunta relacionada a isso, você não levar a bomba. Outra questão que nós vamos trabalhar são as características e as ferramentas que o Windows 7 tem. Como eu já comentei, ele trouxe várias inovações e é importante a gente ficar por dentro disso, para quando cair na sua prova você não sentir insegurança em marcar se aquela função que a banca trouxe é ou não pertencente ao Windows 7. Barra de ferramentas, menus e exibição de arquivos, ícones e pastas
é conteúdo padrão de todo concurso. Isso aqui você tem que saber, você tem que decorar. E a melhor forma de você aprender a usar um sistema operacional, já deixo a dica aqui, é você usando ele. Quando eu for falando das funcionalidades do sistema operacional, é importante que você use elas no seu computador, que você verifique realmente como é que ela funciona, principalmente o tópico teclas de atalho. Gente, não tem jeito de aprender teclas de atalho se não é usando elas. E as bancas geralmente gostam de cobrar algumas teclas de atalho que são indispensáveis na hora de agilizar o teu trabalho. Então você está lá utilizando o sistema operacional e as teclas de atalho vão facilitar e vão agilizar o seu atendimento. Então é importante, no final do seu PDF tem uma série de teclas de atalho, pegue elas e vá utilizando no seu sistema operacional. A gente vai trabalhar a questão do gerenciamento de arquivos. Um sistema operacional ele é composto de vários e vários arquivos. E esses arquivos são gerenciados por diretórios, pastas, partições. Então é importante, é indispensável saber como que funciona, como que é feita essa organização e o que você pode ou não pode fazer dentro desses critérios. E como eu já falei aqui, pastas, ícones, extensões, teclas de atalho, extensões, a gente vai trabalhar aí que todo software aplicativo ele tem um resultado, esse resultado é um arquivo e esse arquivo automaticamente é associado a esse aplicativo por meio de uma extensão. E as bancas gostam de cobrar isso, então fique atento. Às vezes você está utilizando um editor de texto e a banca joga uma extensão para você lá que é de uma apresentação de slide. Se você não souber diferenciar essas extensões, você vai errar na certa. Primeiro, o que vem a ser um sistema operacional? O sistema operacional é um software de sistema que tem a função principal de gerenciar os recursos de hardware e providenciar para que haja uma completa interação entre o usuário e o computador. Então, olha esse termo, interface entre duas faces. O sistema operacional ele vai basicamente fazer esse gerenciamento entre você e o computador. Então essa é a principal função dele. Ele controla o funcionamento do computador, ou seja, ele que vai fazer esse controle do hardware, transmitindo isso através de uma interface gráfica. Como você já deve conhecer os dispositivos de entrada e de saída, você manda instruções para o computador por meio desses dispositivos, o sistema operacional recebe essas instruções, transmite para o hardware devolve essas instruções por meio de informações. E tudo isso você vê aí na tela do seu computador. É a mesma coisa que está acontecendo agora enquanto você assiste essa videoaula. Você está mandando instruções através do sistema operacional para o hardware e o hardware está devolvendo isso através dessa visualização. E por último aqui, o sistema operacional ele é a base. O que é isso, professor? Vamos lembrar daqueles desenhos lá da tua época do primário? Então aqui nós temos a Terra, a base, onde tudo é construído a partir dele. Essa base aqui é o hardware. Então essa parte dura que compõe a Terra, ela é o hardware. Para você ter frutos, ou seja, para que esse hardware tenha utilidade, você precisa plantar. Então o que você faz? Para você gerar o fruto, você tem que ter uma planta. E essa planta aqui é o sistema operacional. E tudo que for produzido é dentro desse software, dentro do sistema operacional. Então o que vai acontecer? O sistema operacional ele vai servir de base para você utilizar os chamados software aplicativos. Porque um sistema operacional em si, ele traz pequenas aplicações básicas para você utilizar, mas para você desempenhar tarefas, sejam elas de nível intermediário até as mais complexas, editores de texto, apresentação de slides, as planilhas eletrônicas, navegadores, são aplicativos instalados dentro do sistema operacional. Você pode adicionar e remover. Então o sistema operacional ele vai funcionar de base para esses chamados softwares aplicativos. Tudo acontece a partir do sistema operacional. Sem sistema operacional, o hardware não tem uma funcionalidade, muito menos um software aplicativo. E outro ponto importante, o software de sistema, o software aplicativo, portanto aí, o sistema operacional ele é carregado direto na memória RAM. Ele é armazenado num dispositivo de armazenamento, numa memória secundária, mas tudo acontece na memória RAM.
Então, se cair lá na sua prova, sistema operacional é executado dentro de uma unidade de armazenamento, ele é executado numa memória secundária. Está errado. Todos os programas são executados dentro de uma memória RAM ou memória principal. Aqui a gente vai começar agora a adentrar as funcionalidades, ao que o Windows 7 tem a apresentar ao usuário. O primeiro item aqui são duas características cobradas e indispensáveis de um sistema operacional. O Windows 7 ele tem duas características muito importantes. A primeira delas é multitarefa. O que é isso? Você está vendo aqui nessa tela que existem vários aplicativos em funcionamento. É isso que quer dizer multitarefa. Você pode desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Os primeiros sistemas operacionais, aqueles mais arcaicos, eles executavam uma tarefa por vez. Então, os sistemas operacionais modernos, e o Windows 7 não é diferente, ele é multitarefa. Ele desempenha várias tarefas ao mesmo tempo. Essas tarefas são desempenhadas por aplicativos. Então, você pode ter vários aplicativos funcionando ao mesmo tempo, que o sistema ele vai trabalhar até o limite da quantidade de armazenamento que a memória RAM tem. Outra característica, ele é multiusuário. O que vem a ser isso? Você pode ter vários usuários no computador. Então, você cadastra lá, você, o seu irmão e a sua mãe, cada um vai entrar com um login, com uma senha e vai poder customizar a área de trabalho. Elemento que a gente vai trabalhar já a seguir. Então, você pode transformar ali, você pode trabalhar da maneira que você quiser, que não vai interferir nos arquivos e na aparência, na personalização que o outro usuário tem. Então é uma característica indispensável e importante do Windows 7. Ele é multiusuário. Aqui nós temos 6 versões do Windows 7. Desde a mais básica, que é essa aqui, que é a Starter, até a mais completa e voltada principalmente a empresas que utilizam vários recursos de rede para programadores, que é o Windows Enterprise. Então, são os dois polos opostos das versões do sistema operacional. O mais básico, esse aqui geralmente vem direto em computadores, vem de fábrica no computador. É um sistema bem simples, ele tem pouquíssimas aplicações, poucas funcionalidades. Ele é um sistema um pouco mais leve por ter menos funcionalidades. Ele vem instalado em netbooks, em notebooks mais simples. E daí daqui para aqui ele começa a ter mais funcionalidades, ele começa a ficar mais completo, mais rebuscado. Isso a gente vai estar vendo agora um a um. Então nós temos aqui, para você só ter uma base, as 6 versões do Windows 7. Essas aqui foram as principais novidades que o Windows 7 trouxe. E você pode ver aqui, vou sair um pouquinho da frente só para você dar uma visualizada, fique tranquilo que isso está no seu PDF. Vê que cada uma dessas versões do Windows 7 tem ou não tem algumas funcionalidades. Você pode ver aqui nesse canto que a Enterprise possui todas elas e a Starter possui apenas 2 delas. Então a gente vai estar trabalhando cada uma delas. Ela está bem explicado isso no seu PDF para você ler e reler, para se cair na prova perguntando sobre essas funcionalidades, se uma versão tem, outra não tem, você não levar bomba. Então assim, pesquisa instantânea, todos eles têm. O que é isso? Lá no menu iniciar, quando você clica nele, vai abrir, tem uma barrinha de pesquisa. Então lá você vai digitar para procurar dentro do computador. Todas as versões têm. Lista de atalhos também, todo sistema operacional, dificilmente essa funcionalidade vai ficar fora. O AeroShake, o que é isso aqui? Você está lá com um monte de aplicativos abertos, só que você quer fechar tudo aquilo. Você tem 2 maneiras. Uma delas é você clicar em cima da janela do aplicativo, lá na barra de títulos, onde está escrito, clicar, segurar apertado com o mouse e chacoalhar que todas elas vão ser minimizadas. E olha que importante, elas são minimizadas, elas não são fechadas. Então é importante que você saiba diferenciar isso na hora da prova. Windows Media Center e Windows Media Streaming. O que seria isso aqui? É uma série de funcionalidades voltadas para transmissão e para execução de vídeos, músicas e até mesmo televisão.
e até a transmissão de vídeo. São duas grandes novidades do Windows 7. Então é importante você ter isso aqui. Essas aqui você vai ver de cara. Abre teu Windows Media Player que você já vai começar a ver isso aí. Se não, vai lá no menu iniciar e digita Windows Media Center. Só que é importante, ó, ela só tem a partir da versão Home Premium. Essas duas versões aqui, a Starter Home Basic, não tem esse sistema do Windows Media Center nem do Windows Media Streaming, muito menos a funcionalidade do Aero Shake. Outra grande característica, Windows Touch. Com o advento aí dos dispositivos com telas sensíveis ao toque e aí, com a fabricação e com a popularização dos monitores touchscreen, não podia ser diferente com os sistemas operacionais. Eles deveriam fornecer suporte a esse tipo de funcionalidade. Então o Windows 7 ele trouxe isso a partir da versão Home Premium. Então se você comprasse um notebook com tela touch, com versão Starter ou Home Basic, essa funcionalidade não está inclusa. Então é importante você também saber disso. Grupo doméstico, cada vez mais os sistemas operacionais trazem a possibilidade de você configurar uma rede doméstica, ou seja, você conectar entre os computadores aí da sua casa, do seu irmão, do seu pai, vocês compartilharem arquivos. E essa configuração ficou muito fácil com essa questão do grupo doméstico. Só que também ela só funciona a partir da Home Premium. Essas duas versões não têm suporte. Você pode perceber que são versões bem enxutas, bem básicas. Outra aqui, o visual aero. O que é o visual aero? São as transparências. As janelas têm efeitos transparentes. A barra de tarefa também só tem a partir da Home Premium. Windows XP Mode, olha só tem da versão profissional para frente. O que é esse sistema? É a chamada instalação em módulo de compatibilidade. Qual que é a função de você instalar algo em módulo de compatibilidade? Alguns softwares aplicativos são desenvolvidos para um determinado sistema operacional. Ele não oferece suporte para outro sistema operacional. Então, como o Windows XP é um sistema operacional que domina o mercado, que é um sistema que se popularizou muito, embora o suporte tenha sido finalizado, muitas pessoas querem instalar programas que não foram portados. Ou seja, o detentor, o desenvolvedor daquele software aplicativo, ele não desenvolveu, ele não portou o código daquele software aplicativo para o sistema operacional Windows 7. Só que ainda existe uma possibilidade de você continuar usando esse software aplicativo, que é através do Windows XP Mode ou instalação em módulo de compatibilidade. Só que, como eu falei, importante, ela só é possível a partir da versão profissional para frente. Pacote de idiomas. O que vem a ser isso? Quando o computador vem no Brasil, em tese, está lá, ele vem com o idioma português. Porém, eu quero exercitar meu inglês. Então, eu quero que o sistema operacional inteiro fique no formato inglês. Eu posso fazer isso? Pode. Desde que você tenha a versão Ultimate ou Enterprise. Então, ele vai afunilando. Então, você percebe isso aí. O Windows Ultimate hoje, para o usuário doméstico, ele é um mais completo. Então, essa possibilidade de você instalar outro idioma, e eu não digo só um, você pode ter vários idiomas. É uma característica que você vai ter só na versão Ultimate ou Enterprise. E a última delas é voltada para a área de segurança, é uma funcionalidade muito bacana. Muitas questões trazem isso aí porque trabalha com a questão de criptografia. O que é isso? Você proteger os seus dados. Você não quer que outras pessoas vejam o que tem lá dentro. E é uma tecnologia chamada no Windows de BitLocker. Então ela só tem também na Ultimate e na Enterprise. Então a gente falou aí dessas funcionalidades que o Windows 7 vem trazendo. Aqui tem outros recursos e melhorias que as bancas gostam de perguntar também. Então a interface gráfica aprimorada, que são esses efeitos de transparência que o Windows 7 tem. Então, ele mudou muito em relação ao XP. Então, a interface ficou muito agradável, muito leve, muito fluida. Suporte para telas touchscreen, como a gente já falou. O sistema operacional tem que acompanhar a evolução do hardware e o hardware também tem que acompanhar a evolução de um software. Então, o Windows 7 fornece suporte para telas touch. Outra questão aqui, o novo menu iniciar. Lembrando aí Aero,
o Windows 7 você pode ver em questões muito essa questão desse termo aero, porque foi uma inovação esses efeitos de transparência. Uma nova barra de tarefas, leitura nativa Blu-ray e HD DVD. Esse aqui você não deve ter ouvido falar muito, não virou muito a proliferação dos HD DVD devido ao seu custo, mas o Blu-ray, pela qualidade, você vai numa locadora hoje, boa parte de todos os vídeos são em Blu-ray. Então, a qualidade de um vídeo Blu-ray é muito superior à de um DVD. E também o espaço de armazenamento dele é maior. Tem discos de Blu-ray que tem aí 50 GB de armazenamento. E o Windows 7 trouxe suporte para as leitoras de Blu-ray. Então, um ponto importante. Os gadgets são mini programas que ficam na área de trabalho, visam agilizar a visualização de algumas informações. Fique tranquilo, eu vou te mostrar isso aí na prática, o que é um gadget. Novos papéis de parede, ícone, ou seja, mudou toda a interface gráfica, bem diferente do XP. Conceito de bibliotecas, isso aqui foi uma sacada muito massa, porque antes você tinha lá no XP meus documentos, meus vídeos, minhas imagens, só que tudo ficava no disco C. E muitas pessoas trabalham com uma coisa chamada particionamento, ou seja, ela pega o HD dela e divide no meio. Por quê? Porque ela quer que o sistema operacional fique numa partição do HD e quer que os arquivos dela fiquem assegurados em outra partição. Então você pode ver aí no teu computador, muitos vêm lá disco local C e disco local D, ou E, ou F. Só que o que acontece? Quando você está manipulando esses arquivos e essas pastas, você sempre tinha que ir lá no disco local D. Só que o conceito de bibliotecas que o Windows 7 trouxe possibilitou o quê? Dentro dessa biblioteca, quando você quer que certas pastas ou arquivos apareçam diretamente lá na biblioteca, que organiza tudo por documentos, vídeos, músicas, imagens, você clica com o botão direito do mouse e vai lá em adicionar a biblioteca. Então toda vez que você for procurar os seus vídeos, por exemplo, você vai lá no vídeos dentro da biblioteca, que não importa em que canto de HD que ele esteja, ou se está numa unidade de armazenamento externa conectada ao computador, ela vai aparecer na biblioteca. Então torna a experiência do usuário muito mais rápida, o acesso à informação é mais rápido. Então foi uma das grandes sacadas do Windows 7, conceito de biblioteca. E o último é aquilo que eu estava falando para vocês, que é o Windows Media Player, Windows Media Center, e houve uma integração entre o explorador de arquivos, o gerenciamento de arquivos e o Windows Media Player. O que é isso? Lá quando você vai dentro de uma pasta e você clica uma vez em cima de uma música ou um vídeo, em cima vai aparecer opções para você. Se você já quer reproduzir essa música, se você quer reproduzir todas aquelas músicas, uma forma de uma lista de reprodução. Então você percebe que o sistema operacional ele veio agilizar e facilitar essas novidades aí que o Windows 7 trouxe. Aqui, área de trabalho do Windows 7. Você vai ver muito a questão de área de trabalho ou esse termo aqui, desktop. Desk, ele vem aqui de mesa. Então, formos fazer uma tradução meio literal, topo da mesa ou mesa de trabalho. Então é a partir daqui que tudo acontece. Você pode ver aqui os efeitos de transparência, o novo menu iniciar. Aqui nós já temos aqui, ó, um atalho fixo na barra que é para o Windows Explorer, para o explorador de arquivos, para o gerenciamento de arquivos, para as bibliotecas. É só você clicar que ele vai estar abrindo para você. Então você pode ver que a interface dele foi toda mudada. Nesse canto aqui você já pode ver aquilo que eu falei dos gadgets. Então os gadgets eles são pequenos programas, mini programas, que visam agilizar o acesso às informações e às funcionalidades desse programa. Então você pode ver aqui, nós temos esse aplicativo aqui que mostra o consumo de CPU e de memória RAM. Aqui nós temos o calendário, acesso aqui ao Windows Media Center, lembrando que não são todas as versões do Windows Media Center. Aqui, ó, para você ver, ó, gadgets. Como que eu adiciono um gadget na minha área de trabalho? Tá lá na área de trabalho, clica com o botão direito do mouse, vai aparecer aqui as opções. E nessas opções você vai clicar em gadgets, vai aparecer essa janela aqui. Você já pode ver aí a diferença, o visual aero, essas transparências. Então,
por mais que a aplicação esteja aberta, eu consigo ainda visualizar o que tem atrás dela. Isso é o visual aero, essa novidade que o Windows 7 trouxe. Então, quando você quer adicionar um gadget, botão direito do mouse, você seleciona aqui a opção do gadgets, vai aparecer isso aqui, e você vai pegar isso aqui e vai arrastar para fora. Qual que é o resultado disso? Aqueles mini programas que ficam na sua área de trabalho e que são carregados na inicialização do sistema operacional. Apertou no botão, o sistema operacional ligou, fez login lá na sua conta de usuário, eles já vão carregar automaticamente com funções. Existem milhares de gadgets com funcionalidades totalmente diferentes que visam agilizar, tornar a sua vida mais fácil. Então aqui você pode ver consumo de recursos do hardware. Então você está com um monte de aplicativo aberto, seu computador começa a travar. E por que ele começa a travar? Tem um monte de aplicação em andamento que está consumindo espaço na memória RAM e está consumindo a potência, o desempenho do seu processador. E aqui você fica vendo como que está esses níveis de consumo. Isso facilita bastante, principalmente para quem usa programas mais pesados, mais robustos. Nós temos a hora, calendário, tem até aqui para você ver o clima. E esses gadgets são encontrados, alguns no próprio site da Microsoft, outros empresas ou desenvolvedores fazem e disponibilizam na internet em modalidades freeware ou shareware, ou seja, ele é grátis, você pode usar todas as funcionalidades, ou você usa o aplicativo por algum tempo com as funcionalidades, com algumas restrições. Barra de tarefas, botão iniciar, está aqui, ó, novo visual. Na barra de tarefas a gente vê aqui, ó, os ícones de inicialização rápida, o efeito de transparência. E essa grande sacada aqui, essa areazinha, também foi uma novidade. Você passa o mouse e ela vai exibir opções do programa, ou quando você está utilizando vários arquivos de um mesmo programa, quando você passa o mouse ele abre a caixinha e mostra todos eles. Tudo com esse efeito de transparência do Aero. Aqui uma área de notificação, você vê o relógio e a hora, você vê o idioma que o sistema operacional está usando. Lembrando que o pacote de idioma não está disponível em todas as versões do sistema operacional. Nós temos aqui, por exemplo, para notebooks, ele mostra o consumo da bateria, se está conectado. No caso aqui ele está com essa tomadinha aqui, então significa que ele está, além de carregado, está conectado à energia. Então fica aí a questão, essas funcionalidades do Windows 7. Aqui ficam os aplicativos, você pode adicionar novos aplicativos aqui. Você tem a opção, inclusive, de agrupar todos os arquivos abertos no mesmo programa ou desagrupar, ou seja, cada vez que você abrir um editor de texto, ele abre uma caixinha diferente. Aqui nós temos a barra de tarefa, é a funcionalidade que eu te falei. Nós temos dois gerenciadores de arquivos abertos. Aqui ele está mostrando a rede, computadores conectados no mesmo roteador, compartilhando arquivos. Nós temos aqui o tal do meu computador, que tinha lá no XP, agora eles abreviaram, é só computador, está mostrando as partições. E quando você passa o mouse, ele abre uma prévia, então isso agiliza muito. Ou você pode desabilitar isso lá nas propriedades da sua barra de tarefas. Continuando com o botão iniciar, então qual que é a funcionalidade dele? Abrir as pastas e programas, fornecer atalhos para as aplicações e para as pastas. Então isso agiliza muito a navegação, o acesso aos arquivos. Aqui é a tal da pesquisa que eu comentei lá no início da aula. Isso tem em todas as versões do Windows 7, que é essa pesquisa instantânea. Então você vai digitar aqui, ele vai procurar dentro de todos os arquivos e pastas, diretórios ou partições do seu computador. É a chamada pesquisa instantânea. Lembrando, está em todas as versões do Windows 7. Então nós temos atalhos aqui para o painel de controle, meu computador. Aqui nós já temos aqui as pastinhas que voltam para a minha biblioteca. Temos os ícones dos aplicativos. Essa setinha que tem do lado mostra os arquivos mais recentes utilizados nessa aplicação. Então você vê toda essa interface com transparência. São essas as funcionalidades aí do botão iniciar. E nela você pode aqui, através desse ícone, desligar o computador, ou se você clica aqui, ele vai aparecer a opção de reiniciar,
de fazer o logoff. O que é logoff? Isso aqui é aquela questão, lembra lá que eu comentei que um sistema operacional é multiusuário, você pode ter vários usuários. Para você alternar entre usuários, você precisa terminar uma sessão. Terminar uma sessão é fazer esse logoff, ou seja, você fez login para acessar a sua interface, a sua conta, e você vai agora deslogar para poder outro usuário ter acesso à área de trabalho dele. E você faz isso por meio do logoff. Outra característica, o Windows, como o próprio termo diz, ele é composto por janelas. A tradução de Windows são janelas. Então, nas janelas, elas têm algumas características. Por exemplo, barra de menus, onde você vai acessar as funcionalidades de um programa. Outra aqui é a barra de títulos, ou seja, vai estar escrito o nome da aplicação, dependendo da aplicação, o nome da aplicação com o nome do arquivo que está utilizando. Então, é tudo isso na barra de títulos. Nós temos aqui o botão minimizar, ou seja, vai minimizar lá para a sua barra de tarefas. Aqui vai maximizar. Às vezes, quando você abre uma aplicação, ela fica em meia tela. E eu quero que ela pegue toda a tela para mim poder trabalhar com maior resolução, para pegar toda essa área para ficar maior. Então, você maximiza isso na sua tela. E nós temos aqui o ícone do botão fechar. Quando você clica aqui, o aplicativo ele fecha. Importante isso. Então, você pode minimizar, o aplicativo continua em funcionamento. E se você clicar no botão, nesse xizinho vermelho, por isso que ele já está em vermelho, é um alerta. Um alerta porque o cara está digitando um texto, está fazendo suas notas de aula lá e não salvou, e o cara clica lá. Então, você clica, lógico que a aplicação vai te dar lá a opção, se deseja salvar, deseja cancelar, deseja descartar as alterações, enfim. Mas ele já dá esse alerta pelo xizinho. Nós temos aqui nesse canto a barra de rolagem, ou seja, muitos aplicativos você vai desenvolvendo conteúdo. E para você continuar tendo acesso, para você ir visualizando, você ir alternando entre páginas, entre células, no caso de planilhas eletrônicas ou apresentações de slides, você ir vendo quais os slides que tem na sequência, você faz isso aqui através da barra de rolagem. E esses efeitos aqui são as bordas. E os efeitos de transparência nas bordas, recapitulando de novo, os efeitos do aero. Vamos começar agora com a entender como que o sistema operacional, como que é feita a organização dele. O que você precisa saber de prima, cara? Sistema operacional é composto na sua totalidade de arquivos. Só que pensa, são milhões de arquivos só do sistema operacional. Então você precisa organizar isso aí. Como que você organiza? Por pastas. Então, todos os arquivos são organizados por pastas. Pastas e diretórios. O que seria aí mais o termo diretório? Diretórios também são pastas, só que você começa a hierarquizar essas pastas. Então você começa a ter pastas dentro de pastas. E lembrando, vamos para deixar a coisa bem organizada. Tudo vai partir de uma partição. Partição é a parte do seu HD onde os arquivos estão alojados. Depois da partição, começam a vir os diretórios. E depois começam a vir as pastas, subpastas. Então, visando organizar isso aí, essa é a função das pastas e diretórios, é organizar os arquivos. Então, todo computador, toda a organização de um computador, de todos esses arquivos que compõem o sistema operacional e até mesmo os arquivos relacionados a aplicações, ela é feita através de pastas. Importante, dentro de uma pasta você não pode ter duas pastas com o mesmo nome. Então você está lá com uma pasta notas de aulas do professor Vitor, e dentro você coloca aula 1 e você quer ter outra aula 1. Ele vai abrir uma caixa de notificação dizendo que você não pode. Então você vai ter que colocar aula 1 underline, aula 1 traço. Ele não vai aceitar você salvar. Então isso é uma característica importante. Você não pode ter duas pastas com o mesmo nome dentro de um diretório, porque o sistema operacional ele não aceita.
Agora, você tem várias pastas, você tem aí várias pastas dentro de um diretório, esses diretórios estão dentro de partições, só que você quer começar a movimentar. Eu quero tirar essa pasta daqui e colocar nessa outra pasta. Eu quero tirar do disco D e eu quero mandar lá para o disco C. Como que você faz isso? Copiando, ou seja, você cria uma duplicata. Então você pode ter a mesma pasta lá no disco D e no disco C. Você pode ter em partições ou diretórios diferentes. Então você faz isso copiando. Como que você pode fazer isso? O botão direito do mouse vai te dar essas opções. Qual que é o atalho? Ctrl C. Então isso aí é básico. Ctrl C copia. Então Ctrl de controle, de comando, copiar. Colando, ou seja, você copia de um lugar, cola no outro. Ou seja, você cria uma sequência. O atalho para colar é Ctrl V. Recortando. Recortando é quando você vai lá, Ctrl X é o atalho, você recorta, você tira de uma pasta e coloca em outra. Mas professor, onde que fica isso temporariamente? Num local chamado de área de transferência ou em inglês clipboard. Muitas vezes você está usando um software aplicativo, um editor de texto e você quer copiar de um arquivo o texto para outro. Quando você fecha, vem aquela perguntinha. Você deseja que esses dados continuem na área de transferência? Se você vai usar de novo, você clica em sim. Se você clica em não, ele descarta. Então, quando você está copiando, colando, eles ficam aí nessa área de transferência para você, quando for para outra pasta, você não vai perder. Ou seja, você der um comando, ele fica temporariamente armazenado nessa área de transferência, depois você vai clicar lá, ou vai copiar ou vai recortar lá na sua área. Movendo, principalmente quando você pega e ele é bem parecido com a funcionalidade do recortar. Só que o mover tem uma característica, você pode mover o arquivo dentro da mesma pasta. Então, fique um pouco atento. Geralmente você pode mover um arquivo de um local para outro, mas também pode movimentar ele dentro de uma mesma pasta. Aqui o famoso, o gerenciador padrão, gerenciador de arquivos padrão do Windows desde 95. Então, ele sempre vem ao Windows Explorer, uma janela do explorador. Ele é a função de gerenciar todas essas pastas e todos esses arquivos. Aqui você está vendo duas partições. Isso aqui pode ser um mesmo HD ou HD diferentes. Quando eu digo diferentes, pode ser fisicamente. Pode ter dois HDs lá, dois hardwares de disco rígido. Ou você pode pegar um único HD e rachar ele no meio e separar metade aqui e metade ali. Eu vou instalar o sistema operacional aqui. Por isso que o Windows até coloca aqui um desenhozinho, ou seja, aqui tem o Windows instalado. E aqui você armazena os seus arquivos. E aqui no Windows Explorer ele vai mostrar os dispositivos de armazenamento removível. Então aqui tem um pendrive, por exemplo, e uma leitora de DVD. Então você insere, você conecta e você desconecta esses dispositivos lá pelas portas USB, pelo drive USB, pela interface. Então tudo isso vai ficar aqui, ó. Você está vendo aqui, essa barrinha de ferramentas, ela te dá algumas funcionalidades rápidas para você trabalhar com essas pastas, ou no caso, se houverem arquivos, a barra de ferramentas sempre vai fornecer opções para o usuário. Aqui a barra de endereço, ou seja, mostra o caminho lá dentro daquele monte de pastas aonde está o que você está visualizando. Então quando você clica aqui, ele vai mostrando o caminho. Aqui o botão retroceder, botão avançar para você ir trabalhando, né, com esse gerenciamento de pastas. Vou sair daqui, também tem um campo de pesquisa. A gente trabalhou lá com a questão da pesquisa instantânea. Quando você insere algum dado, você está navegando dentro de uma pasta e você vai ali no campo pesquisa e escreve, ele vai procurar palavras relacionadas dentre nomes de arquivos e pastas. E é interessante que o Windows 7 também traz uma funcionalidade. Ele procura dentro dos arquivos. Então, às vezes, você quer um tema dentro de um arquivo de um editor de texto e fala, cara, como é que eu vou achar isso? Você vai lá na pesquisa instantânea, começa a digitar isso aí e ele vai começar a aparecer aqui os resultados. Lembrando aqui a barra de tarefa, os ícones fixados. Aqui nós temos a chamada barra de status, ou seja, ele mostra algumas informações
dos arquivos ou pastas de que você está navegando, ou nesse caso aqui, como não tem nenhuma pasta, diretório selecionado, ele mostra informações do computador. Então você percebe que esse computador aqui está associado a um grupo de trabalho, ou seja, está conectado a uma rede, e ele tem um processador Intel Pentium e 4 GB de memória RAM. Aqui é as chamadas bibliotecas. Lá no início da aula eu falei que foi uma das grandes sacadas que o Windows 7 trouxe. Para quem estava cansado de ficar guardando tudo em HDs diferentes, em pastas diferentes, e toda vez que queria acessar esses arquivos, essas pastas, ele tinha que ir lá e fazer essa navegação. O Windows 7 trouxe essa funcionalidade bacana. Você vai lá onde estão essas pastas, clica com o botão direito e incluir na biblioteca. Então, por exemplo, aqui, se você for lá e mandar incluir na biblioteca, ele vai colocar todas as imagens, ele vai agrupar aqui nas imagens. Então, isso é uma funcionalidade bacana das bibliotecas. Como eu já falei para você, um computador é constituído basicamente de arquivos. O sistema operacional tem milhares de arquivos, cada arquivo com a sua função e cada arquivo possui uma extensão. Então, o que é? O arquivo ele está associado a uma aplicação. É até mesmo o sistema operacional, porque o sistema operacional foi criado em softwares de programação. Então, muitos desses softwares estão associados a outros softwares e aí você imagina uma cadeia. Então, o que vem a ser um arquivo? O arquivo ele é uma aglomeração, um agrupamento de dados que contém informações e é associado a uma aplicação. Ele tem aí uma funcionalidade, ele armazena. Os arquivos são armazenados em unidades de disco rígido, em memórias secundárias. No caso do sistema operacional, quando você liga, esses arquivos são carregados na memória RAM. Só que todo arquivo é associado a uma extensão. E aqui eu trouxe alguns exemplos para você, alguns exemplos que as bancas gostam de inverter, de trocar. Nós temos aqui as extensões do aplicativo de texto, associado principalmente ao Word. Hoje, os softwares aplicativos na área de escritório, geralmente todos trazem aí suporte para ler as principais extensões do mercado. Então, o pacote Office também pode ser aberto lá no BR Office, no LibreOffice. Lógico que tem alguma diferença, alguma formatação dá aquela quebrada, você tem que reorganizar. Algumas suítes de escritório não trazem algumas fontes, ou seja, às vezes você salvou o teu texto lá em Arial, lá no Microsoft Word, você abriu no LibreOffice e o LibreOffice às vezes não traz aquela fonte. Eu falo isso não trazer fonte porque você pode estar usando isso em sistemas operacionais diferentes. Então, é importante isso. Então, os aplicativos de texto, quais são as principais extensões? DocX, DocM, DocTX, DocTM, ou seja, são associados a aplicações de texto, ou seja, são arquivos relacionados a modelos de textos ou ao texto em si. As planilhas do Excel têm essas principais extensões. Isso aqui é para decorar, tá? Isso aqui não é para você bater o olho, porque se cair na tua prova e tu errar uma questão dessa, fica complicado. Então isso aqui você tem que decorar. Como é que você faz isso? Vá lá nas tuas pastas, lá na tua biblioteca, no teu explorador de arquivos, no Windows Explorer, e veja lá no final do arquivo as extensões, ou seja, aquele arquivo ele é associado a uma aplicação através de uma extensão. Então, aqui eu trouxe, você pode ver, ó, existem vários tipos de extensões, cada uma associada a uma aplicação diferente. O que vem a ser o ícone? Ícone é uma representação gráfica, é um desenho que faz referência a um arquivo ou a uma pasta. Então você pode ter lá um arquivo de um editor de texto, uma extensão DocX, mas eu não gostei daquele desenho lá, então o que eu vou fazer? Vou clicar no botão direito e vou aqui alterar ícone. E vou escolher aqui, o sistema operacional traz vários ícones, ou você vai aqui, clica em procurar, você salvou um desenho bonitinho lá que você achou na internet, lá na tua pasta imagens, lá na sua biblioteca, e eu vou mudar isso aí. Então, você pode fazer isso. Importante, o ícone é só uma representação gráfica. Se você mudar o ícone, não vai mudar a extensão do arquivo. Então, isso aí também você tem que ficar esperto para se a banca vier fazer uma pergunta como essa,
você não errar. Ícone é só representação gráfica, não tem uma relação com a extensão do arquivo. A extensão do arquivo tem relação com o software que vai rodar esse arquivo, ou seja, com a aplicação. E aqui os atalhos. Os atalhos são pequenos ícones que vão remeter a um aplicativo ou um arquivo que esteja em outro local. Por exemplo, eu estou aqui na área de trabalho, eu não quero ir lá clicar para abrir as bibliotecas, para abrir uma pasta. Simples, eu vou lá, eu clico com o botão direito e adiciono um arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó, botão direito, vai clicar em novo. Quando você clica em novo, ele vai aparecer a opção de pastas e atalhos e algumas outras opções, mas pouco cobradas. Então, qual que é o atalho, por exemplo, para você fazer uma nova pasta aí? Ctrl+Shift+N. Lembrando, atalho você aprende na prática. Tem uma tabela, uma lista no final do PDF, vai exercitando isso aí. Com certeza, depois que você aprender, que você decorar todas essas teclas de atalho que eu sei que você vai decorar, vai ficar bem mais rápido a sua navegação no computador. Então, dá uma olhada lá e o negócio é exercitar. Todos esses arquivos, todas essas pastas dentro de um computador, tudo isso que é organizado, que você vê lá nas bibliotecas, que você vê lá no Windows Explorer, ele tem uma coisa chamada modo de exibição. Ou seja, eu quero ver todos esses arquivos e pastas em listas. Não, eu quero ver maior. Então, você vai ter isso. Como que você vai ter acesso? Clique com o botão direito, tem aqui a exibir. Você vai escolher dentre essas opções. Se você quer ícones grandes, se você quer eles médios, se você quer pequeno, se você quer que eles se organizem automaticamente, se eles se alinhem os ícones a grade. O que é isso? Eu gosto de ter um ícone nesse canto, um ícone naquele canto. Então você desmarca essa opção. Não, eu gosto que eles fiquem todos organizadinhos. Você marca a opção, ou seja, imagina que lá na tua área de trabalho ou lá na tua pasta tem uma grade que deixa tudo organizado de maneira linear. Então é importante isso aqui. Outra, essa opção também pode ser acessada lá no próprio Windows Explorer. Isso aqui foi adicionado aí no Windows 7, você pode ver, ó, não é mais um monte de botãozinho, você pode pegar o mouse, clicar aqui e arrastar, que ele vai fazer essa organização. Uma coisa que o Windows 7 trouxe que é muito bacana é os chamados de Live Icons. O que seriam esses Live Icons? Os Live Icons, traduzindo, são ícones ao vivo. Antigamente você tinha lá um monte de foto na tua pasta imagens, mas para você ver aquela foto, mesmo que fosse uma miniatura, você tinha que abrir. Agora não, ele vai exibir isso aí como uma miniatura da foto mesmo. E você pode visualizar o tamanho dela, organizar aqui, ó. Ou seja, você quer que pareça grande, extra grande, médio. Então você consegue visualizar uma prévia sem ter que abrir aquele arquivo. Então isso aí facilitou muito a vida da galera, principalmente quem trabalha com uma quantidade grande de arquivos. O Windows 7, como todos os Windows, tem uma coisa chamada painel de controle. É lá que você vai controlar os recursos do computador. Ou seja, você vai adicionar contas de usuário, você vai fazer a desinstalação de softwares, você vai fazer uma configuração de rede. Então ali ele gerencia todo o controle do sistema operacional. Aqui tem uma prévia, o painel de controle tem duas formas de exibição. Você pode agrupar eles por categorias ou você pode deixar os ícones grandes ou pequenos. Quando você seleciona a opção de ícones grandes ou pequenos, ele separa tudo. Então você vê cada um com as suas funcionalidades. Ó, aqui ó, que eu falei no começo lá, a encriptação, o BitLocker, ou seja, você fazer essa encriptação dos dados para você trabalhar com maior segurança. Tá? Aqui você faz o gerenciamento dele através do painel de controle. E aqui você controla tudo mesmo, até a opção de energia. Estou usando notebook, eu levanto, vou fazer um café porque eu estou estudando já faz umas 2 horas. E daí de repente a tela do computador ela desliga. Ela desliga porque ela está configurada aqui nas opções de energia. Então você tem que ir lá, clicar e falar que você não quer que desligue. Ou você quer que ela desligue depois de 30 minutos, 1 hora. Então você percebe que aqui você organiza tudo. Aqui você tem opções de pasta e muitas outras. Então o painel de controle tem essas duas organizações. Aqui tem a lixeira. A lixeira é um lugar onde ficam armazenados os arquivos deletados. Os arquivos deletados eles ficam armazenados temporariamente dentro da lixeira. Então a lixeira ela tem uma capacidade
geralmente ela tem gira em torno de 10% ao tamanho do HD. Isso aí pode variar. O Windows 7 trouxe essa questão de você customizar o tamanho da lixeira. Então você clica com o botão direito em cima da lixeira, vai em propriedades, você vai dizer quanto que você quer que fique armazenado. Se você tem um arquivo de 10 GB, mas lá na tua lixeira está configurado para que o limite dela é 9 GB, quando você for excluir, vai abrir um aviso que esse arquivo vai ser excluído permanentemente. Por quê, professor? Porque está configurado que a lixeira só vai aceitar arquivos até 9 GB e o arquivo era de 10. Então, isso aí cai em prova, tá? Essa questão do tamanho da lixeira. Então, é para ficar bem esperto mesmo. Você tem a opção aqui, ó, as ferramentas. Eu excluí acidentalmente. Então eu quero retornar. Você vai lá dentro da lixeira, clica e vai restaurar isso lá para a pasta de origem. E aqui uma questão importante. O Windows 7 trouxe uma interface muito limpa já de cara. Você instala o sistema operacional e você tem acesso à área de trabalho. Só tem um ícone na área de trabalho no Windows 7. Eu falo um ícone nativamente, ou seja, você instalou ele, você não começou a trabalhar, não tem modificação, você não adicionou nenhum atalho, nenhum arquivo. O único ícone nativo do Windows 7 é a lixeira. Então, se cair na tua prova que de cara o Windows 7 já vem com computador, com atalho de rede ou qualquer outra coisa, está errado. O único ícone é a lixeira. Então isso aí é para você decorar. Terminamos então a nossa videoaula. Leia o PDF, decore aí a lista de atalhos, exercite isso aí. A informática tem uma vantagem que você pode aprender ela também na utilização. Então fica aí meu muito obrigado e até a próxima videoaula.